Jesus, realmente nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. E hoje nós estamos compartilhando esse amor. E eu quero ler aqui o versículo da palavra de Deus, que está escrito no Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo 22, versículo 14. Chegado a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. Então Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei, até que se cumpra no reino de Deus. E Jesus, pegando um cálice, deu graças e disse: peguem e repartam entre vocês. Por digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Aleluia. Nós queremos falar aqui um pouco sobre a nova aliança baseada no sangue de Jesus, que ele fez. Através do seu sangue, ele fez uma aliança com a humanidade para perdoar os pecados do mundo e para que todos pudessem ter a salvação. E nós que vivemos num tempo como esse, tão moderno, e numa cultura tão diferente do contexto onde viveu Jesus, fica um pouco difícil para compreender essas palavras, né? Como é que o ser humano pode ser salvo através do sangue de uma pessoa, né? Fica muito difícil, porque o tempo é tão distante e a cultura é muito diferente também. Mas basta ler o Antigo Testamento que a pessoa vai compreender o contexto onde Jesus instituiu, né? Onde Jesus instituiu a Santa Ceia e a nova aliança. Aleluia. Porque nós sabemos aonde Jesus veio, 12 mil anos atrás ali, naquele povo que tinha aquela sua religião que foi estabelecida pelo próprio Deus, aonde Deus se revelou para uma família que era os judeus e formou uma grande nação através daquela simples família. A Bíblia diz que aqueles judeus, eles eram escravos no Egito há 430 anos. E eles eram oprimidos. E não tinha como eles saírem daquela escravidão. E a Bíblia diz que Deus revelou a sua glória, todo o seu poder, no meio daqueles povos antigos, através daquela nação que é os judeus, a nação de Israel. E foi Deus mesmo que estabeleceu a antiga aliança. Se você pegar a sua Bíblia e você ler, você vai ver Antigo Testamento e Novo Testamento. A antiga aliança e a nova aliança. Você vai ver, Deus mesmo fez uma aliança, um acordo com aquela nação. E o propósito que Deus tinha ao fazer aquela antiga aliança, o Antigo Testamento, aleluia, era para assegurar a vida daquelas pessoas que estavam em aliança com Deus, assegurar a comunhão com Deus, porque Deus era um Deus santo. E foi instituído aquele sistema sacrificial e todas aquelas leis que Deus deu para o povo de Israel poderem ter comunhão com Ele, porque Ele era um Deus santo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.
e aquelas leis morais, aquelas leis civis, aonde todo aquele israelita tinha obrigação de cumprir para poder ter parte com o seu Deus, para que não morresse, mas continuasse vivo. E a base de tudo aquilo ali era aquela lei que Deus deu, né? Através de Moisés, aquela lei, a base da fé deles, eles tinham que obedecer aquela lei. E também tinha um sacrifício onde foi instituído pelo próprio Deus, onde a nação, ela mantinha a comunhão com Deus através do sacrifício de animais, onde eles degolavam os carneiros, os bois, degolavam as ovelhas. Ali, a nação, cada pecador, individualmente, ele transferia num ritual religioso, transferia a culpa do pecador para aquele animal, e aquele animal, ele levava a culpa do povo, do pecador individualmente, e como um sinal da reprovação de Deus, aquele animal era morto, era degolado, e era assim que a nação se mantinha, né, em comunhão com Deus, onde todos os pecados eram transferidos para os animais, e os animais morriam no lugar do pecador. Aleluia! Agora você imagina se Deus, naquela época, Deus aceitava, né, o sangue de um animal para livrar a culpa do pecador. Deus aceitava aquela oferta. Imagine o sacrifício do seu próprio filho, que é onde que Deus deu, aleluia, para levar os pecados de toda a humanidade. Porque, queridos, a nova aliança que Deus fez através de Jesus é realmente baseada no sangue dele, aonde Jesus, diz a Bíblia, que ele levou todos os pecados da humanidade nos seus ombros, e ele foi punido no lugar de todos os pecadores, para que todos pudessem ser salvos. Aleluia! Porque hoje todos nós sabemos que Jesus ele veio aqui na terra 2000 anos atrás. Todos nós sabemos que Jesus ele foi julgado injustamente, foi crucificado, foi morto, e no terceiro dia ressuscitou. Mas muitos não compreendem o significado, não entendem a urgência. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, tem que ser ensinada, para que todos saibam o que foi feito em favor de todos nós, há 2000 anos atrás, através de Jesus Cristo, naquela cruz. Aleluia! Porque, querido, a antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel, aquela aliança, ela só correspondia a Israel. Só quem tinha direito àquela aliança era o povo de Israel. Aleluia! E a eficiência que tinha naquela aliança era apenas a cobertura temporária do pecado. Aleluia! Mas na nova aliança que Deus fez com a humanidade, através de Jesus Cristo, essa nova aliança, ela está aberta a toda a humanidade, a todas as pessoas, de todas as nações, de todos os tempos, de todos os povos. E todo mundo precisa saber do que foi feito, porque muita gente hoje vive como se essa vida aqui ela fosse um acaso, que essa vida aqui não significasse nada, mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos, aleluia, o sentido de todas as coisas. Por isso que Deus às vezes permite o sofrimento nesse mundo, Deus permite o mal,
Deus permite a corrupção, a maldade, que às vezes nós olha e às vezes fica até admirado, se perguntando como é que Deus aguenta ver tanto mal no mundo. Aleluia. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que o que Deus criou para cada um de nós não se limita a essa vida aqui. Aleluia. Porque essa vida aqui está passando, ela é passageira e ela não é o propósito final de Deus para cada um de nós. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o lugar que Deus preparou, aleluia, lá não vai ter mais lágrima, lá não vai ter mais morte, mais sofrimento, mais dor. Lá nós não vamos ter que precisar trabalhar dia e noite para comer o nosso pão de cada dia, passar dificuldade, sentir sede, sentir fome. Aleluia. Lá onde a prosperidade é eterna e nunca mais nós vamos envelhecer, ter doenças e a morte não vai mais existir. Aleluia. No reino que Deus preparou para todos nós. É por isso que Deus ele permite o mal e até no seu último limite aqui na terra, porque o propósito final não é isso aqui. Nós queremos te dizer nessa noite, querido amado ouvinte, você que ouve a palavra de Deus nessa noite, que essa vida aqui ela vai passar, ela vai ficar no esquecimento eterno. Aleluia. Que essa vida aqui é passageira. Aleluia. Tudo está passando muito rápido. E esse tempo que nós vivemos aqui na terra é o tempo de preparação, aonde que nós temos que se preparar para adentrar a eternidade. Aleluia. Foi por isso que Jesus veio aqui há 2000 anos atrás, porque diante do Deus Santo como nós, nenhum pecado podia ficar impune. E se Deus quisesse manter comunhão conosco, aleluia, alguém tinha que ser punido no nosso lugar, pagar o preço por causa dos nossos pecados. E eu imagino Deus olhando para a terra, procurando um homem justo, um homem santo, um homem perfeito, que pudesse levar a culpa dos nossos pecados e sofrer no nosso lugar para nos livrar da condenação de Deus. E Deus não podia encontrar na terra nenhum homem perfeito e santo que pudesse nos redimir da condenação eterna. E a Bíblia diz que Jesus, no princípio, ele era Deus, era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Jesus mesmo, ele veio. Jesus, ele não mandou um anjo, ele não mandou um querubim, um serafim, mas ele mesmo veio aqui na terra, tomou uma forma humana que nem a nossa, para poder sofrer na cruz no nosso lugar, para poder levar os nossos pecados, para que a gente não fosse condenado e para que a gente não perdesse a nossa salvação. Aleluia. Na época que Jesus estava aqui na terra, os seus discípulos viram todos aqueles milagres que Jesus fez. Viram Jesus transformar água em vinho, andar sobre as águas, multiplicar os pães e os peixes para uma multidão. Aleluia. Viu Jesus repreender a tempestade, curar o cego, o leproso, ressuscitar os mortos. Viram Jesus fazer muitas maravilhas, mas o que ele não esperava era que Jesus ia ser morto, crucificado. Aleluia. Eu creio que quando eles viram Jesus ser preso injustamente, julgado, condenado, crucificado, eles perderam todas as esperanças. A Bíblia diz que aqueles inimigos de Jesus, quando viram ele pendurado na cruz, eles disseram: se tu é filho de Deus, desce da cruz e salva a ti e a nós mesmos. Aleluia. Aqueles homens não entendiam que Jesus veio. Ele não veio, ele fez muitos milagres, mas a missão de Jesus não era aquilo, a principal missão dele. A principal missão de Jesus era morrer na cruz do Calvário para que nós fosse salvos.
Quando aqueles homens mandaram Jesus descer da cruz, eles não sabiam que se Jesus descesse da cruz, a salvação não era possível para nenhum de nós. Jesus teve de ficar na cruz até o fim, morrer naquela cruz, derramar até a sua última gota de sangue, para que a humanidade pudesse ser salva. Foi por isso que Jesus teve que ser crucificado e morto, para que nós tivesse a salvação. Aleluia. Por isso que Jesus, antes dele ser crucificado, ele reuniu os discípulos, pegou um cálice de vinho e um pedaço de pão e disse para eles: isso aqui é o meu corpo, é o meu sangue que é derramado em favor de vocês para a remissão dos pecados. Aleluia. Antes de Jesus ser morto, ele já sabia que ele ia ser morto, crucificado. Ele já sabia tudo que ele ia passar. Mas ele instituiu a nova aliança através do seu sangue. Aleluia. Quando Jesus, ele apareceu, depois de estar morto 3 dias, ele apareceu para os seus discípulos, provando que ele tinha vencido a morte. E antes dele subir ao céu, ele deixou a missão com seus apóstolos. Agora vocês vão e preguem tudo que vocês viram. Vão e façam discípulos de todas as nações. Aleluia. Foi o que os discípulos fizeram. Se hoje nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, dizendo que somente através de Jesus o homem pode ser salvo, é porque um dia alguém veio e trouxe a palavra de Deus para nós também. Aleluia. E você está ouvindo mais uma vez a palavra de Deus também. E nós queremos dizer, querido, que o caminho é esse. Não existe outro caminho. Não existe outra forma da pessoa se salvar. Aleluia. Porque nós somos muitos opiniosos. Cada um tem a sua opinião, sua maneira de pensar. Cada um de nós tem a sua religião, as suas ideias. Mas o que a palavra de Deus mostra é que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Aleluia. Todos precisam saber, todos precisam ouvir que o preço dos nossos pecados já foram pagos e que a salvação só é possível através de Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma de o ser humano se salvar. Aleluia. Por isso, querido, quando a pessoa ela parte daqui para a eternidade sem Jesus, ela vai estar perdida para sempre. É por isso que o Evangelho ele é uma mensagem urgente, a mensagem séria, ou a mensagem que pode decidir o nosso destino por toda a eternidade. Aleluia. Nessa noite nós vamos concluir aqui, que essa palavra possa fazer efeito no coração de alguém, a semente possa ficar plantada nessa noite, e você possa tomar uma decisão para Cristo. Se você tiver dúvida, se você tiver medo, você possa ler a Bíblia, você vai descobrir a verdade. Nós temos aqui nas nossas mãos o Novo Testamento, que foi deixado para nós. E esse Novo Testamento, querido, ele está no mundo aqui já há 2000 anos. E eu sempre digo, cada geração, ela é responsável pela recepção que ela dá à palavra de Deus, à mensagem do Evangelho. Muitas gerações se passaram. Como foi que elas receberam a palavra de Deus? Agora a nossa geração é que nós vivemos hoje. Como é que a nossa geração está recebendo a mensagem do Evangelho? Será que está dando o devido valor? Será que estão perdendo a sua salvação por causa da incredulidade? Porque é um livro muito antigo, mas é o que aconteceu
há 2000 anos atrás em favor de nós, aleluia. Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite, né? Eu creio que deu para entender alguma coisa nessa noite. Chamar aqui o irmão para orar aqui. O irmão Jonathan aqui vai dar as palavras finais aqui e fazer o agradecimento, aleluia.